Olá, essa é a disciplina Sensoramento Remoto, sou o professor André e o tema dessa aula prática é Correção Geométrica de Imagens. Nessa aula nós vamos aprender algumas etapas que são muito importantes e vocês utilizarão em algumas situações quando você precisar que diferentes imagens se sobreponham uma sobre a outra, por exemplo, é fundamental que elas tenham sua geometria definida. Caso você utilize dados de Vantes, por exemplo, você vai precisar de fazer a correção geométrica para que o mosaico fique correto. Então, é uma etapa muito útil e importante em sensoramento remoto. Para nós começarmos essa atividade, vamos salvar o projeto referente a essa aula. Então, vou salvar aqui como proj, aula 4, geometria, para eu saber que é dessa aula de hoje. Nessa aula nós não vamos utilizar de imediato os dados que nós estávamos utilizando o Landsat. Nessa aula nós vamos utilizar uma carta do IBGE e a imagem que está disponível no site do Geotech. Então a primeira atividade que nós vamos fazer é a correção geométrica, o georreferenciamento de uma carta topográfica, que é aquela mesma que nós utilizamos em topografia. Ela está disponível no nosso site do Geotech, então vamos fazer o download para dentro da pasta de dados. Então, acessando o nosso site. Então, no site do Geotech, vamos em sensoramento remoto, material didático. Aqui nós temos dados raster. Você vai fazer o download dessa carta de Unai, que é aquela mesma da topografia. Faça o download para dentro da pasta de dados. Então, esse dado, ele é um dado que você gerou? Não, ele é um dado já pronto. Então, nós vamos salvar aqui dentro de dados, aula 3, que vai se chamar aqui, no caso, carta Unai IBGE. É só salvar. Quando você olha esse dado que você acabou de baixar, você pode ver aqui que é um dado JPEG normal, ele é uma imagem, assim como qualquer outra. Só que essa imagem ela não possui nenhum atributo espacial. Você não consegue fazer essa imagem ser inserida em um SIG, um sistema de informações geográficas, de forma que um limite de Unai, ou então uma imagem de satélite de Unai se sobreponha a ela. Isso é necessário então que você faça essa correção geométrica e é o que nós vamos fazer nesse exato momento. No seu projeto do QGIS, que você acabou de salvar, você vai adicionar esse raster. Então adicione essa imagem, essa carta topográfica do IBGE, essa carta de Unai. Então vamos adicionar essa carta, dados, aula 3, carta Unai, adicionei. Vou dar um close. Repare aqui essa mensagem que aparece para você. Ela disse que o SRC estava omitido, ou seja, essa imagem não possui um sistema geodésico de referência. Quando você passa o mouse sobre ela, repare que aqui embaixo a coordenada aparece valor 1968 menos 2073. Isso não é a coordenada UTM, isso é a coordenada de linha e coluna. Se você chegar aqui, bem nesse cantinho aqui superior, você vai reparar que vai aparecer o que? 00, que é justamente a origem dessas coordenadas de linha e coluna. Então o que nós temos que fazer agora é associar essas coordenadas, linhas e colunas, à coordenada geográfica, a coordenada do TM. Para isso você vai utilizar a função georreferenciador. Então você vai aqui em complemento, gerenciar e instalar complemento. Quando você abre essa ferramenta, ela é a que tem todas as extensões adicionais do QGIS. Na maior parte das extensões elas não estão ativadas, até por questão de espaço, você não fica gastando espaço à toa do seu computador. Então essa é uma específica que você quer utilizar. Então você vai digitar aqui geo, e aí apareceu aqui, georreferenciador GEDAL. Quando você clica aqui, ele mostra georreferenciar raster utilizando o GEDAL. Se o seu quadradinho não estiver marcado, marque ele. E aí você dê um instalar. O meu já está marcado como essa opção já está habilitada porque eu já instalei anteriormente. Você só vai instalar uma vez. Depois que você instalar, ele já vai estar disponível no seu QGIS. Então, clique em instalar, aguarde a instalação e posteriormente você volte nele. Caso essa opção esteja marcada, desmarque e marque de novo para não ter erro. Dê um close, que está aqui em raster, georreferenciador,
clique nele e abriu essa janela nova. Nessa janela nova você vai adicionar uma imagem. Qual? A carta UNAI IBGE. Então adicione essa carta que você acabou de salvar. Carta UNAI IBGE, abrir. E aqui ela está disponível. Somente para detalhe, se eu vier na propriedade da carta UNAI e olhar aqui na informação, repare que você vai ver aqui o SRC. Ele está como WGS34, mas ele não está específico. Isso aqui foi um padrão do que o programa colocou. Você tem que informar ele qual que ele vai utilizar. Então, nesse momento, então, agora, nós vamos fazer o georreferenciamento através de pontos de controle, que está aqui, GCP, Ground Control Point. Esses pontos de controle no solo, eles são aqueles que nós utilizamos para... Você pode adquirir ou através de um GPS geodésico, ou então, se não tiver necessidade de uma precisão muito grande, você pode utilizar um GPS de navegação, mas não é o adequado, porque o erro de posição horizontal é muito elevado. E a partir dessas coordenadas em campo, você diz para o computador qual que é a coordenada linha e coluna com sua associação com a coordenada em campo. Nós não vamos no campo fazer isso. Nesse caso, o que você vai utilizar é a própria coordenada que já está disponível aqui na carta. Quando você dá um zoom aqui mais próximo, você consegue reparar o que? Esses grids de coordenadas, que é aqueles mesmos que vocês utilizaram em topografia. Quando você vem aqui e tem esse ponto aqui especificamente, isso significa que esse ponto onde meu mouse está posicionado, ele tem a coordenada no eixo X 190000ME e no eixo Y ele tem a coordenada 82200000MN. Então essa é uma informação que eu posso utilizar para fazer a correção geométrica, que é o que nós vamos fazer nesse exato momento. Então o que você vai fazer? Você vai informar ao programa 5 pontos, um ponto em cada extremidade dessa imagem e um ponto no centro, e vai dizer a ele qual é a coordenada de cada um deles. Essa informação você vai fazer através dessa opção adicionar ponto. Repare que quando eu clicar nessa opção adicionar ponto e dentro do mapa, ele aparece essa aba aqui dizendo entre com a coordenada do mapa. E aqui você vai digitar a coordenada do eixo X e a coordenada do eixo Y. E automaticamente ele vai aparecer aqui nessa tabela de GCP, associando essa coordenada que você informou com a coordenada linha e coluna dessa imagem. Então vamos fazer cada um deles nessa etapa. Faça com calma e dê um zoom interessante para você ter certeza que está pegando bem no centro. Então chegou aqui, clique nesse ponto e aí pode tirar o zoom com o próprio rolamento do mouse para facilitar a sua visualização. No eixo X, como eu disse anteriormente, você vai colocar essa coordenada 190 e no eixo Y essa coordenada 820000. Então vamos lá, 190, 123 e no eixo Y 8220, 123. Coloquei essas duas coordenadas, dou OK. Repare que aqui apareceu um pontinho vermelho dizendo coordenada X e Y, linha, coluna, aqui no caso linha, aqui, coluna e linha, dizendo que eles vão passar a ter essas coordenadas. Então faça isso nas extremidades e depois retornamos. Vou colocar aqui então essas duas, X e Y. Lembrando que a coordenada UTM ele só mostra os 3 dígitos completos, olha, igual nós vimos na topografia, nesses que estão próximos desse eixo.
Repare que aqui eu coloquei a coordenada errada. Eu coloquei como se fosse 230, mas é esse aqui, 250. Nesse caso, eu vou corrigir o do último ponto aqui dentro mesmo. Não precisa de ter que apagar o ponto todo. Eu vou colocar aqui 2, 3, no caso 250. 817, 8170, 8170, esse aqui está ok. Então, peguei os 5 pontos, concluí essa minha parte. Você pode salvar os pontos de controle, mas nesse caso você não vai refazer essa atividade. Você pode salvá-los quando tem necessidade de fazer isso em lotes, tem que corrigir várias imagens. Nesse caso, após fazer toda a conclusão, você vai clicar aqui em iniciar georreferenciador. Repare que você tem que informar alguns parâmetros. Clique em OK para delimitar esses parâmetros. Tipo de transformação, linear, tem vários tipos. Deixa a linear que ela é mais leve, essa para você ver como é que funciona. Método de reamostragem é como que ele vai fazer a sobreposição desses novos pontos com base na posição que você está informando. Pode deixar vizinho mais próximo também, porque é mais leve. E o SRC, repare que ele está como projeção inválida, porque ele não tem nenhuma informação. Você deve informar ao programa. Clique em selecionar o SRC e você vai informar o SRC de UNAI, que é siglas 2000 UTM Zona 23S. Clique em OK. Lembre-se, sempre tem que dar um dado de saída. Vá na pasta de dados gerados que nós vamos criar para hoje. Então, vou lá em dados, selecionamento remoto, dados gerados e vou salvar nessa pasta de hoje, aula 3. Então, nessa pasta de hoje. Qual vai ser o nome dessa carta? Carta UNAI IBGE, que é o nome que já estava. Eu vou colocar aqui no lugar de modificado somente GEO para saber que é a imagem georreferenciada, para ser mais rápido também e mais curto. Salvar, compressão nenhum. Aqui, ó, quando tiver, pode marcar essa opção use 0 para transparência, que é aquela que a gente coloca realmente menos 999 para remover áreas externas. E clique em OK para executar esse procedimento. Repare que aqui apareceu essa linha vermelha que ele te mostra como que vai ser a posição que você informou em relação à posição do georreferenciamento. Você ainda não fez o georreferenciamento, você tem que clicar de novo aqui agora no Play para ele efetivamente iniciar o georreferenciamento. Então ele finalizou aqui esse procedimento e vamos agora visualizar como que foi o resultado. Para isso eu vou abrir uma nova janela do QGIS só para ter certeza. Abro uma janela do QGIS em branco, aguarde ele carregar. Então nessa janela em branco eu vou abrir esse arquivo que acabou de ser georreferenciado. Ele está dentro de dados gerados, então está aqui, carta UNAI IBGE GEL, abrir, adicionar. Clico em Close. Repare que aqui não apareceu aquela mensagem de ausência de SRC. E quando você passa agora o mouse dentro dessa carta, repare que as coordenadas que aparecem são as coordenadas UTM, que são as coordenadas que você realmente acabou de gerar. Por exemplo, coloquei aqui, ó, dentro desse ponto, ele está aproximadamente aqui no ponto de interesse, ó, 190, que são as coordenadas que nós temos. Então, essa coordenada, obviamente, para esse posicionamento ficar o mais preciso possível, o ideal é que você utilize diversos pontos dentro dessa sua área de interesse. Mas a título de comparação, eu vou agora fazer o quê? Eu vou abrir a imagem que eu já referenciei, a imagem do Landsat de Unai, só para ver se ela sobrepõe. Vou clicar em Raster e vou abrir a imagem de Unai. Que é essa aqui, a imagem de Unai. Repare que aqui, ó, ela se sobrepõe direitinho, justamente porque, olha aqui a serra, as curvas de nível, né, mostrando aqui as áreas da serra, que são as áreas próximas, justamente mostrando essa sobreposição de um com o outro. Olha aqui essa serra, como é que fica bem nítido aqui a serra do outro lado de Unai. Também você consegue ver aqui a serra geral do Rio Preto, que está aqui, ó, que sobrepõe
a imagem georreferenciada. Então repare que essa é uma das vantagens do georreferenciamento. Eu posso aqui agora incorporar esses dados da carta do IBGE, que anteriormente não era possível, com os dados da imagem de satélite do Landsat. O outro procedimento que nós vamos fazer é de georreferenciar. Então nessa carta aqui eu vou fechar, eu vou remover essa carta que não tem nenhuma informação e vou abrir aqui a carta georreferenciada. Vou abrir a carta aqui, beleza. Agora eu vou criar um novo projeto e vou salvar. Eu vou salvá-lo como Proj Aula 4 Geometria. Vou colocar como POA, só para facilitar a diferenciação. Obviamente você deu uma pausa no seu vídeo e fez todo aquele procedimento anteriormente. Vou salvar. Aqui agora você vai abrir uma ortofoto de Porto Alegre, que é essa que está disponível no site do Geotech. Então aqui, onde nós vimos, está aqui a ortofoto de Porto Alegre, clique nela e faça o download para a pasta de dados da aula de hoje. Aqui, ó, já vou dar uma dica importante. Repare que aqui o nome tem caractere especial, que é esse tracinho aqui. Ó. Você coloca somente até o POA. Pode remover esse aqui, ortofoto POA, e salve. Após concluir o download, nesse projeto Geometria POA, vamos abrir a ortofoto que acabamos de baixar. Então, acessar aqui, dados, aula 3, ortofoto POA, abrir, adicionar. Repare que também apareceu aqui ó, que o SRC está indefinido, então eu também tenho que fazer a correção geométrica dessa imagem. Diferentemente da outra, que você tinha a carta com os grids, nessa ortofoto, repare que você não tem nenhuma informação de coordenada. Então o que eu vou ensinar para você aqui agora é um procedimento que é muito comum, mas que você tem que ter ciência que ele não é o mais preciso em termos de posicionamento. Que é o quê? Qual que seria o procedimento correto nesse caso? Eu quero fazer a correção geométrica dessa imagem. Então eu tenho que ter um GPS geodésico, um equipamento topográfico, ir até o solo e fazer a obtenção desses pontos de controle lá. Então suponha que eu venha até essa quina desse edifício e diga, ó, a quina desse edifício vai ter a coordenada x valor tal e y valor tal. Então eu teria um ponto de controle e iria distribuir esses pontos de controle ao longo dessa imagem. Mas, da mesma forma, nós não vamos até Porto Alegre só para fazer isso. Então, uma forma de você fazer a correção geométrica, informar a geometria da imagem, mas sabendo que você vai ter um erro associado elevado aqui, é utilizando o próprio Google Earth. Então, nós vamos utilizar aqui, nesse caso, o Google. Então, abra o Google Pro e aqui você vai abrir Porto Alegre. Nesse caso, o que você vai fazer? Para informar a coordenada de um ponto, então vamos lá, vou pegar aqui esse ponto aqui, ó. Então vou em raster, georreferenciador. Vou fechar o que estava antigo. Então vou fechar esse aqui também, só para facilitar. Então vamos lá. Eu vou aqui em raster, georreferenciador. Ele abriu a ferramenta do georreferenciador que foi utilizado anteriormente. Repare que ele ainda está com a carta UNAI. Então vamos colocar aqui resetar georreferenciador. Ok. Vou agora então abrir uma nova imagem, que vai ser a ortofoto POA. Então ele abriu aqui a nova ortofoto e eu quero georreferenciá-la. Então vim até esse ponto
e já está selecionado aqui adicionar ponto, e vim aqui, esse vai ser o ponto. Cliquei aqui. Eu tenho que informar qual é a coordenada x e y, mas eu não tenho o grid. Então, essa coordenada eu vou retirar do Google Earth Pro. Mas lembre-se, esse procedimento tem um erro elevado. Você não pode fazer isso se você necessita de precisão posicional elevada. Essa informação, então, você agora vai procurar esse ponto na sua imagem. Então, aqui, eu vi que é esse ponto aqui, ó, então ele está bem aqui nessa região. Então, vou até lá, chego bem próximo, e aqui nessa opção do marcador, eu vou clicar nele, adicionar marcador, e ele já tem aqui, ó, essa opção. Repare que quando eu arrasto o marcador, aqui embaixo, ó, aparecem as coordenadas do TM, e quando eu altero, ele vai alterando também. Então, coloco aqui bem no meio, o que vale é o meio desse marcador. Então, aqui eu tenho a coordenada UTM desse ponto. Então, o meu copiar e colar não estava funcionando. Então, última vez aqui, ver se ele vai, senão eu vou digitar. Ou foi, só porque eu ameacei. Então, vou copiar. Caso o seu não funcione, você digita aí, mas tomando muito cuidado para garantir que não vai errar. Então, eu copiei a coordenada x e y referente a esse ponto. E vou dar um OK. Nesse caso, então, foi associado uma coordenada àquele ponto vermelho. Caso o seu Google não esteja com o TM, vem aqui em Ferramentas, Opções, e em Visualização em 3D, você marca a opção aqui, ó, Universal Transversa de Mercato. Geralmente ele vem em grau, minutos e segundos, você marca o Universal Transversa de Mercato, OK, e ele vai aparecer para você essa opção. Então, obtém aí 5 pontos ao longo dessa imagem e da mesma forma que você fez anteriormente. A diferença é que agora você vai pegar no Google. Então, eu vou pegar um ponto aqui. Então, eu achei esse parque, vou procurar esse parque aqui na minha imagem, mas você procure o que você quiser. Então, tá aqui, ó, esse parque. Então, tá aqui, vou procurar algum edifício. Opa, cancelo. Vou procurar algum ponto fácil de visualização. Caso o seu Google mexa, agora sem querer eu cliquei aqui e arrastei, aperto o R que ele volta para a posição normal. Porque pelo Google você mexe pela mãozinha com o mouse normal e aqui na imagem você tem que mexer com o rolamento estando pressionado. Aí dá essa confusãozinha aqui de vez em quando. Então vou dar um zoom. Vou pegar esse prédio aqui mesmo. Esse prédio aqui, ó. Então vou pegar a coordenada desse prédio. Ele está aqui. Repare uma coisa muito importante. A imagem do Google ela tem essa distorção. Repare que o prédio ele tem uma visada meio oblíqua, parece que ele está meio tombando, enquanto essa imagem da ortofoto ela está retinha, é como se estivesse em cima da obtenção. Isso é a correção de ser uma ortofoto. Nesse caso, é importante que ao pegar as coordenadas desse prédio, você não pegue a coordenada, por exemplo, aqui, ó. Se você pegar dessa extremidade, repare que o prédio tem um deslocamento. Nesse caso, a coordenada ela vai estar muito distante desse ponto aqui. Então, o que eu sugiro é, nesse caso, você pegar bem aqui nessa quininha. Porque essa quininha ela tem o menor deslocamento em relação à imagem, já que o ponto de deslocamento ele parte desse local. Então, eu vou pegar aqui embaixo, ó, a coordenada desse ponto. Então, vou copiar aqui. Mas aí você procura pontos do seu interesse aí. Ok? E faça a mesma coisa para um terceiro e o quarto ponto.
Deu um zoom muito forte aqui. Deixa eu arrumar ele. Espera ele carregar, se ficar rodando muito, talvez ele pode falhar. Ele é um pouco lento aqui, às vezes ele pode fechar sem querer. Então aguarde caso ele dê esse zoom muito intenso. Então vou partir para o meu último ponto, vou pegar um ponto mais no centro, vou pegar aqui nesse parque, o Parque da Redenção. Lembrando mais uma vez, esse procedimento ele não é para você fazer se precisar de muito detalhamento. Aqui eu quero somente inserir esses dados para ter uma noção mais próxima. O meu objetivo não é ter uma precisão aí milimétrica, e tudo bem. Mas caso você precise de muita precisão, não utilize esse método. Então peguei os 5 pontos, ele está mostrando qual que vai ser o deslocamento que vai ser gerado. Vou então agora iniciar o georreferenciamento. E aqui ele já referenciou com sucesso. Ah, mas por que não abriu aquelas opções da última vez? Porque ele já mantém como padrão. Caso você queira editar, nesse caso, você pode vir aqui e em configurações de transformação. E aí você pode alterar aquelas informações. Aqui ó, ele já salvou ele já salvou como ortofoto POA modificado, né? Nesse caso é interessante refazer, então. Ignore aquele que nós geramos, clique aqui nos 3 pontinhos. Vamos salvar dentro de dados gerados. Vamos colocar aqui ortofoto POA gel, para ficar igual o outro que também está gel. Salvar, o resto pode deixar ok, clique em ok. E aí sim nós vamos agora então iniciar o georreferenciamento. Clique em iniciar. Então ele está iniciando o progresso do georreferenciamento, que é o que vai demandar esse procedimento. Então faça isso, aguarde o procedimento. Muito importante, ao finalizar essa etapa, caso a sua imagem ela não fique bonitinha igual está ficando a visualização com ela no formato normal, se ela ficar tipo espichada, ou então meio que esticada, ou então bem pequenininha, isso quer dizer que teve algum erro no georreferenciamento. Aí nesse caso é fundamental que você refaça todos os procedimentos da etapa. Aí abre um novo, refaz o georreferenciamento com todos os pontos, porque isso significa que um dos pontos que você utilizou de controle estavam errados. E aí é mais fácil você refazer do que procurar o erro aí nesse caso. Então, acabou aqui, o raster georreferenciado com sucesso. Não fecha ainda essa janela. Eu vou então abrir o QGIS. Então está aqui atrás, ó, o projeto está aqui atrás. Esse aqui eu vou minimizar. Então, quando eu passo o mouse aqui, coordenada linha e coluna, não está já referenciado. Eu vou abrir um novo projeto, só para visualizar, fica mais fácil, e vou abrir esse georreferenciamento que eu acabei de fazer da imagem POA. Então está aqui ortofoto POA Gel, abrir, adicionar, close. Deu um erro que eu fiz, eu tinha esquecido disso. Ó. Repara que ele está com as informações aqui, coordenada geográfica certinha, mas repare que aqui ele ficou com esses casos em branco aqui. Ó. Isso é porque eu marquei o zero. Não marque, me desculpem, eu errei aqui. Ó. Nessa opção aqui, ó, configurações de transformação, não marque o use zero para transparência, porque senão ele vai gerar esse valor no data. Vamos refazer aqui, vou colocar outra foto PoaGel 2, salvar e vou dar um OK e vou de novo fazer o georreferenciamento. Então, ele está iniciando novamente. Você vai ver a diferença logo agora do que eu estou querendo dizer com não marcar o zero. Isso foi esqueci desse detalhe. Então ele estava fazendo, só aguarde então essa conclusão. Concluiu, vou abrir aqui agora então
ortofoto PoaGel, A2 no caso, adicionar, e agora está certinho. Repare aqui a camada, então eu vou usar A2, remover a layer. Então aqui ó, agora está certinho e com a coordenada geográfica. Quando eu olho aqui, outro erro aqui que eu cometi. Por isso que é muito importante olhar com calma o SRC. Eu coloquei aqui, ó, Sirgas 2000 TM Zona 23S, que é o Sirgas de Unai. Só que será que Porto Alegre está com Sirgas 2000 TM Zona 23S? Vamos olhar aqui agora. Então vou abrir o meu Google Earth Pro, ele é uma boa forma. Você sabe calcular o fuso. Na topografia você aprendeu isso utilizando aquelas fórmulas de fuso, mas uma forma mais rápida de você visualizar é aqui, ó, visualizar grade. Ele vai mostrar a grade de todos. Então tá aqui, ó, as grades dos fusos que nós vimos lá em topografia, de 1 até 60. Porto Alegre, pessoal, ele está no fuso 22, não é o fuso 23, igual está aqui o NAI. Então, mais uma questão que é importante. Coloque o fuso de acordo com o local que você está. Somente é 23 se estiver dentro dessa área. Porto Alegre está dentro do 22, então vamos refazer. O bom é que nem fechou, então vamos fazer aqui um 3 aqui. Ó. Então vou abrir de novo aqui o georreferenciamento, vamos lá, opções, configurações de transformações. E aqui, ó, onde está 23S, você vai buscar o TM Sirgas 2000 barra UTM zona 22S. E aí tá aqui, ó. Vai marcar essa opção referente a ele. Ele mudou aqui, e vou salvar de novo como opção 3. Salvar, dou um OK e mando já referenciar de novo. Então aguarde o procedimento, isso é muito importante, isso é até bom que a gente vai vendo como é que tem que seguir o passo a passo, senão se pula uma etapa, aí ela passa batido. E se você coloca a coordenada, um sistema geodésico de referência errado, isso aí depois é um grande problema, porque se você quiser incorporar essa imagem de Porto Alegre já referenciada com dados também de Porto Alegre, daria erro. Eles não iriam se sobrepor nunca, porque eles estão em posições diferentes. Por isso que é muito importante averiguar cada uma dessas etapas se estão corretas. Então finalizou aqui, vou minimizar, vou abrir novamente, raster, ortofoto PoaGel 3, adicionar close. Olha que coisa interessante. Aqui ó, está mostrando a ortofoto PoaGel, que é a que nós temos com o SRC 23S, que é o errado. Repare que quando eu marco a opção do ortofoto PoaGel 3, ele não aparece. Não é que ele não aparece porque está errado, é porque essa daqui não vai se sobrepor a essa de baixo, porque elas estão em locais diferentes. Se eu der aqui um aproximar para a camada no ortofoto PoaGel 3, ele vai aparecer certinho. Mas nesse caso, ele está aqui, ó, Sirgas 2000, TM Zona 22S. Quando eu tirar mais o zoom aqui aparece um e o outro, aqui, ó, tá vendo? Eles estão em posições distintas. Quer ter certeza? Abre um novo projeto e abra essa ortofoto PoaGel 3. Então tá aqui, ó, passa o mouse nela, tudo certinho, as coordenadas ok, e o sistema geodésico de referência, Sirgas 2000, TM Zona 22S. Então, esse é o procedimento. Mostrei dois exemplos para vocês aqui de correção geométrica, um utilizando a carta topográfica, o outro utilizando uma imagem que não tem coordenadas, extraindo essas coordenadas a partir do Google Earth Pro. Refaça essa atividade, faça com calma, teste se você aprendeu direitinho, para que você solidifique esse conhecimento. Então esse era o conteúdo dessa nossa aula, espero que você tenha conseguido absorver ao máximo, estamos à disposição para tirar dúvidas. Tenha um bom estudo, até mais e obrigado.